Eu separei aqui as coleções que nós guardamos aqui no Museu Guild, que vieram de Parintins e estão salvaguardadas aqui no museu. Elas servem de fonte de inspiração para pesquisas arqueológicas até hoje em dia. Então é comum a gente receber solicitações de pesquisadores, de estudantes de mestrado, de doutorado, que têm interesse na arqueologia da região de Parintins e em torno, e eles têm acesso a essas coleções, que são, sobretudo, cerâmicas do chamado estilo Conduri. É um estilo que ocorre desde a região de Parintins, passando pelo rio Inhamundá, também rio Trombetas, e ele é muito caracterizado por adornos muito rebuscados, formas animais, pássaros sobretudo, que são conjuntos tardios, né, indígenas pré-coloniais tardios. As primeiras que nós guardamos aqui foram coletadas nos anos 50, 1953, por dois pesquisadores. Um arqueólogo alemão chamado Peter Hilbert, que andou por toda a Amazônia, sobretudo o estado do Amazonas, desde Manaus, Rio Negro, Rio Solimões, e veio definindo a cronologia de ocupação indígena, de ocupação pré-colonial de toda essa região. O que impressiona nessa cerâmica Conduri é justamente esses rebuscamento e os detalhes das incisões, dos ponteados, desse trabalho com a modelagem e a criação de formas. As coleções de Parintins vieram do projeto Baixo Urubu, conduzido pela professora Helena Lima e o professor Carlos Augusto da Silva, o Tijolo. Eles, por algum tempo, eles trabalharam na região de Parintins, onde fizeram algumas sondagens e coletas de superfície que foram muito importantes para definir a cronologia e o tipo de material arqueológico que se encontra na zona. Aqui no museu nós temos um pouco dessa coleção que foi coletada, né, nesses projetos. O grosso da nossa pesquisa advém do sítio arqueológico Santa Rita, de Parintins, mas também temos o sítio Parintinzinho, Maués e outros, com outras coleções menores. Também temos uma grande coleção de doações realizadas pela comunidade para o museu, que foram coletadas por professor da UFAM e também pela equipe da Helena Lima e do professor Carlos. Nossas coleções de Parintins hoje estão todas disponíveis para consulta no nosso site, nosso banco de dados, arqueamazon.ict.ufvjm.edu.br. Através desse site, o público pode consultar as caixas que nós temos e a diversidade da nossa coleção, que eu já citei, inclusive com fotografias do acervo e o relatório de pesquisa. Na região de Parintins, existem também numerosas pessoas que moram nos sítios arqueológicos e colecionam materiais e criam verdadeiras coleções particulares. Cada um desses agentes que trabalham que juntam materiais arqueológicos ou que trabalham com materiais arqueológicos, acabam criando histórias de relações com esse material. Todas elas são válidas, desde a história que um arqueólogo cria com o material que ele está estudando ao interno de uma universidade ou de um museu, como também a história de um morador que encontra no seu quintal de casa, toda vez que chove, algum tipo de material aflorando e acaba coletando e tentando entender e recompor uma parte desse patrimônio, dessa história do local. O que é muito importante, na realidade, é que essas histórias se coloquem em rede uma com a outra. E que dever dos museus é justamente conseguir apoiar localmente esse conhecimento, essas histórias de relação entre pessoas e sítios arqueológicos, para a gente poder extrair dessas histórias o máximo possível de informação e útil para a gente, aos poucos, conhecer mais a história indígena profunda da região de Parintins.